Estamos no terceiro dia da 61ª Assembleia Geral da CNBB. E hoje o dia iniciou com a Santa Missa na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. A missa de hoje foi presidida pelo arcebispo de Londrina e presidente do Regional Sul 2 da CNBB, Dom Jeremias Steinmetz. E a missa teve uma intenção especial pelos bispos falecidos desde a última Assembleia, em abril de 2023. Terminada a missa, iniciaram as 4 sessões que ocorreram no dia de hoje. A primeira sessão tratou da análise de conjuntura social. A segunda, uma análise de conjuntura eclesial. E aí, na parte da tarde, foi apresentado o tema das diretrizes e depois o tema do método da conversação espiritual. Eu estou aqui hoje com o Dom Edgar Xavier Ertel, que é o bispo de Palmas Francisco Beltrão. E vou pedir para o senhor, Dom Edgar, comentar para nós um pouco sobre a análise de conjuntura social que foi apresentada. Um documento com 114 páginas, extenso, mas o que o senhor destaca dessa análise que foi apresentada aos bispos hoje? Muito bem, a análise ela é abrangente. Em primeiro lugar, a análise ela repercutiu situações políticas, sociais, econômicas da América Latina. E, em segundo lugar, essas realidades no Brasil. Os impactos das crises econômicas, das crises políticas, das crises culturais e também dos desafios aos governantes, desafios à própria igreja, desafios dos próprios entes em relação às, diríamos assim, às convulsões que passam o mundo. Mas também dentro deste aspecto, a América Latina e também o Brasil, nós recebemos e temos as repercussões também mundiais. Por exemplo, as guerras, as crises econômicas na Europa, Estados Unidos da América ou na Ásia ou na Oceania, também repercute no globo. O globo todo está unido. Então a análise é isso, ela observar as reações, diríamos, em diversos campos. As reações no campo político, no campo econômico, no campo cultural e, acima de tudo, a preocupação que temos e a análise também demonstrou isso, que é a desigualdade social. Nós temos um país enorme, é um país continental, mas também a análise apresentou assim aquilo que, diríamos, é uma contradição. Um país rico, um país que produz muito, um país que exporta, que importa, mas também uma margem de pessoas, de situações, diríamos, de pobreza, ou até na extrema pobreza. Então, a desigualdade social, como conviver? Não, nós não podemos nos acostumar. Então, a análise também observa isso. Quais são as consequências da desigualdade social? O tema da polarização política também, uma análise bem profunda a respeito disso, os antecedentes, desde quando, quais são também a problematização e os resultados disso, muitas vezes trazendo prejuízo às famílias, às comunidades e às pessoas. Aplicando a amizade social, como é que nós podemos resolver esses problemas também na sociedade brasileira? Um outro aspecto da análise de conjuntura, são anos que a CNBB tem um grupo de peritos, diríamos assim, das principais universidades e pontifícias do Brasil, professores, pesquisadores, pessoas que realmente se dedicam com cientificidade, com profundidade, nada é empírica, tudo é a partir de dados constatados, comprovados e aprovados. Então a análise de conjuntura é a conjuntura na sua totalidade. E acima de tudo as consequências de situações políticas, econômicas que vivemos e como vencê-las, como superá-las. Então nós, diríamos assim, não somos nós que vamos tomar as medidas, mas com certeza a análise de conjuntura social da CNBB é uma ferramenta a todos quantos estão preocupados e também são agentes de transformação. Então isso é muito importante, não é somente uma apresentação para os bispos do Brasil, mas a análise ela vem
ela é distribuída, ou seja, todos os brasileiros terão acesso e têm acesso a essa análise, como também, quem sabe, uma palavra iluminadora. Não é uma palavra decisiva, uma palavra, diríamos assim, que nós sabemos e os outros não sabem, mas é uma contribuição que a CNBB está dando para a sociedade em geral. E na parte da tarde, né, teve início assim a discussão do tema central dessa Assembleia, que é a atualização das diretrizes gerais da ação evangelizadora. E nesse ano, um diferencial, né, sobre o texto, já existe um texto que está sendo proposto, é que a Assembleia vai usar um método sinodal, né? Então, os bispos foram divididos em 45 grupos, de 10 a 12 bispos, né, no qual vão dialogar sobre esse texto. E hoje foi a primeira experiência, hoje à tarde. O Dom Edgar é o facilitador de um desses grupos, o grupo 40, né, Dom Edgar está aqui no crachá. Então ele foi o facilitador, como é chamado, dessa mesa. E vocês dialogaram, né, em cima de uma pergunta no capítulo 1, né, a partir do capítulo 1 do texto que já foi proposto. Então, Dom Edgar, como que foi a experiência de fazer essa conversa espiritual, né, que é diferente de uma discussão, né? Poderia explicar um pouco para nós? Sim, primeiramente o facilitador estava também apreensivo, e assim como a secretária e os próprios membros do grupo. Nós, infelizmente, tivemos 2 ausências de bispos que não puderam estar presentes no grupo hoje, mas é interessante a dinâmica aqui. As diretrizes em anos anteriores, a cada 4 anos, elas aqui eram apresentadas e depois os microfones eram abertos e os bispos tinham toda a liberdade de se pronunciarem, e depois também cada bispo tinha, na sua liberdade, poderia contribuir através de um escrito, de observações escritas que eram enviadas para a comissão que prepara as diretrizes. E como você bem disse, neste ano, uma mudança de 360 graus. Se nós estamos em 420 bispos aqui, 420 bispos puderam falar a respeito do primeiro capítulo, como você bem disse, Karina, que é sobre escutar os sinais dos tempos, e com a seguinte pergunta: em que precisamos alargar a tenda da nossa evangelização para que ela seja mais missionária? Então, cada um dos participantes do grupo teve 2 minutos para falar, e depois 2 minutos de silêncio orante, e assim foram 3 momentos bem importantes. No final, uma síntese do grupo. E o exercício principal é esse, não é um debate. Enquanto eu falo, os outros escutam. E assim por diante. Então, depois, em um outro aspecto bonito da escuta espiritual é a repercussão, ou seja, aquilo que alguém disse, alguém falou, alguém deu uma ideia, fez uma reflexão profunda. Quais foram as repercussões no meu coração, no meu ouvido? E agora eu gostaria, inclusive, de dar destaque a isso. Esse feedback é muito importante. Mas o bonito é isto, nesse método. É que alguém fala, nós escutamos. Depois de que todos tiveram a oportunidade de falar, esses 2 minutos de silêncio orante para retomar, repercutir, ou seja, as ressonâncias do que o outro disse no meu coração, para depois eu voltar a falar. Essa dinâmica é importante. No final, o grupo, claro, que organizou a sua síntese a respeito desse primeiro capítulo, escutar os sinais dos tempos, qual é a contribuição ou as contribuições do nosso grupo para as diretrizes gerais, especificamente nesse capítulo. E depois nós teremos ainda outros 2 encontros aqui para o capítulo 2 e o capítulo 3. Uma dinâmica muito inspirada, sinodal, e estamos todos de parabéns pela dinâmica, e com certeza as diretrizes serão enriquecidas de uma forma extraordinária com esse método. Como o Dom Edgar falou, ele estava apreensivo, mas provavelmente muitos outros também estavam nos outros grupos, porque é algo totalmente novo, né? Fazer uma discussão, uma contribuição dessa contando, né, com essa metodologia espiritual, com a presença do Espírito Santo.
Obrigada, Dona Edgar, pela partilha dos temas que hoje foram destaque aqui no terceiro dia da Assembleia Geral. E continuem acompanhando conosco em nossas redes sociais, no site cnbbs2.org.br, as notícias aqui direto da 61ª Assembleia Geral da CNBB.